Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo é mega especial porque é para celebrar um ano da minha música Ondas do Mar. Como assim já passou um ano? E claro que eu não podia deixar passar em branco e portanto neste vídeo vou falar-te sobre esta música, curiosidades, sobre o videoclipe, tudo sobre a Ondas do Mar. Se ainda não me conheces, o meu nome é Maria Cunha, eu sou cantora e compositora e o ano passado lancei o meu primeiro EP chamado Ondas, que está disponível em todas as plataformas de streaming para tu ouvires. Tens aqui todos os videoclipes também. Se ainda não me segues, podes seguir-me no Instagram para acompanhares toda a minha jornada, onde eu te partilho também muito sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Vou deixar aqui o meu Instagram MS Maria Cunha e então vamos passar para o vídeo porque há muita celebração para fazer e muita coisa para contar sobre esta música. Então, A Ondas do Mar foi a segunda música que eu escrevi depois da Trampolim, que foi o meu primeiro single. Esta música surgiu de uma forma muito crua, de uma forma muito honesta, depois de um momento em que aconteceu tal e qual aquilo que a música diz, não é? Esta atração à primeira vista. Então eu lembro-me de chegar a casa e deste som assim diferente começar a surgir-me na cabeça e depois a letra começou-me a surgir também. Eu comecei a gravar, como eu faço sempre, pego no meu telemóvel, começo a gravar e depois do nada eu fiquei, oh meu Deus! Porque eu sabia que esta música era diferente. Estão a ver? Depois da Trampolim surgir-me uma música assim mais intensa, mais sedutora e quase que foi como estar a escrever aquilo que nós às vezes temos vergonha de dizer. Estão a ver? Mas que estamos ali a sentir. E eu sinto que esta Ondas do Mar vem muito assim nesse sentido de ser disruptiva, de vir dizer aquilo que nós às vezes temos vergonha de verbalizar, mas que sentimos por aquela pessoa, depois estarmos com ela e temos aquele desejo e temos ao mesmo tempo aquela vontade de seduzir, estão a ver? Então é muito sobre isto esta música, é muito também sobre trazer esse poder de seduzir a mulher, trazer esse poder dela também escolher e poder dizer eu quero aquilo e eu sei que tenho em mim esse poder de trazer aquilo para mim. Então é muito sobre isso. E eu também fiquei espantada no sentido de que era completamente diferente da Trampolim, mas eu sabia que era verdadeiro o que eu estava a pôr nesta música e que por isso ia torná-la algo diferente e especial. A Ondas do Mar é mesmo sobre isto, é sobre a atração à primeira vista entre duas pessoas, aquela atração que tu não consegues explicar, que aquela pessoa atrai-te, aquela pessoa chama por ti, aquela pessoa cria-te desejo e tu já começas a imaginar como é que podia ser e quase que tu já tens vontade de estar com aquela pessoa e de conquistá-la e é toda esta tensão que se cria e que tu consegues sentir, muitas vezes é algo mesmo que se sentam a ver, a tensão, a química entre duas pessoas. Então era sobre isso que eu queria falar, não é que eu queria porque as músicas surgem, eu não me sento à secretária a dizer eu quero escrever uma música sobre isto, é sobre aquilo que eu vivo na minha vida, sobre aquilo que eu experiencio na minha vida, mas sinto que é algo que muitos de nós já sentimos em algum momento da nossa vida, aquela tensão inexplicável sobre uma pessoa que nós às vezes nunca tínhamos visto antes, mas de repente estamos ali à beira dela e conseguimos sentir isso. Então é sobre assim esse fogo, sobre essa química, é isso. Depois de ter a melodia da música e a voz, foi hora de ir para o estúdio e eu sentei-me com o nosso produtor desta música, que foi o Diogo, e eu vou deixar também aqui o Instagram dele. E do estúdio dele, e nós conversamos sempre sobre as músicas antes de passarmos para a parte da instrumentalização, para a parte da composição também dos instrumentos, e nós tivemos esta conversa em que ele me perguntava, não é, olha, o que é que tu imaginas para esta música, o que é que queres passar com esta música, e para mim é sempre muito importante que a parte dos instrumentos transmita exatamente aquela mensagem, aquela energia que eu quero que a música passe, ou seja, que já está na letra, que já está na melodia. Então eu expliquei-lhe, e mesmo quando o Diogo ouviu, e é uma coisa que eu adoro no Diogo, é que ele apanha rapidamente aquilo que eu quero para as músicas, ele entende-me. Então ele disse logo que era muito sobre ser sedutor, não é? Era uma música sobre sedução, era uma música sobre desejo, que põe assim, digamos, a mulher naquele lugar, não é?
de poder também. E foi muito engraçado ele também ter chegado logo lá, portanto depois eu dei-lhe assim algumas inspirações que eu tinha a nível de vibe e depois foi hora de partir para os instrumentos especificamente e uma coisa que eu sabia é que eu queria que esta música tivesse energia e que independentemente, e é isto que eu gosto de ter em todas as minhas músicas, vocês podem não ouvir a letra, eu posso não existir a cantar e vocês a partir dos instrumentos e do ambiente, pelo menos é isto que eu desejo, vocês têm de entender qual é a cena da música, qual é a mensagem, qual é a energia. E eu sinto que esta Ondas do Mar, mesmo que eu saia dali, mesmo que eu não diga nada, com os instrumentos vocês vão sentir exatamente a ideia que eu quero passar com a música, a minha intenção com a música. Então é assim que nós sabemos que a obra de arte está feita, que a música está servida, quando conseguimos isso. Então aquelas guitarras assim distorcidas, aquela introdução, aquele pré-refrão, aquele refrão é super envolvente e depois terminamos, claro, naquele clímax final em que a bateria dá tudo. Eu queria bué, eu disse ao Zé, ao nosso baterista, bora Zé, parte tudo, eu quero muita bateria aqui, eu quero muita atenção, eu quero muita energia. E então depois temos aquela parte final em que quase que a voz está assim por trás e vem mesmo aquilo que estão a ver, que nós pensamos muitas vezes que é queres ou não queres? Será que aquela pessoa quer? Será que aquela pessoa me está a desejar da mesma forma que eu estou a desejar a ela? E então nesse momento a voz meio que fica ali por trás, meio que assim a sussurrar, mas a dizer queres ou não queres, era só para mim, queres ou não queres, diz que sim. Mas esse diz que sim, estás a ver, não é a implorar, não é do género ai por favor diz que sim, é tipo fogo, diz que sim, eu quero isto contigo. Então é isso. A nível musical, acho que eu estou muito, muito contente com esta música. E depois eu sinto que fica também muito no ouvido. É aquela música que toda a gente ouve e que depois começa a cantar sem dar conta. Toda a gente me diz que fica muito na cabeça. E eu amo tocar esta música ao vivo. E nós costumamos começar sempre por esta música porque põe-me logo naquela energia alta, alta vibração. E dá-me logo toda a energia que eu preciso para começar bem um concerto, para começar em grande o concerto. Então eu adoro ouvir-vos cantar comigo, adoro quando eu no refrão aponto o microfone e vocês cantam comigo eu só te queria para mim. Então eu amo esta música. Eu adoro tocar todas as músicas ao vivo, mas sem dúvida que esta Ondas do Mar dá-me aquele power que eu adoro e adoro tocá-lo ao vivo, sem dúvida nenhuma. E escolhi esta Ondas do Mar para vir depois da Trampolim porque eu sinto mesmo que foi para mostrar um novo lado, um outro lado meu como artista, também como mulher, para também ser disruptiva, porque depois da Trampolim, que é muito sonhos e luz, de repente vem esta que é mais intensa, com uma sonoridade completamente diferente, muito mais sensual, muito mais sexy também, para mostrar e para trazer essa potência das mulheres. Então é uma música que eu quero que as pessoas ouçam e se sintam sexys e sensuais a ouvir essa música, que sintam essa química, esse poder, essa sedução. Então foi também mostrar esse lado, porque eu tenho isso em mim como mulher e acho que todos nós devemos ter esse nosso lado saudável e que nem deve ser mantido como algo que é secreto ou como algo às vezes que nós até temos culpa. Ai, será que eu devia? Claro que devíamos, claro que sim, é o nosso poder, é algo sagrado também, toda essa sedução, toda essa sensualidade, a nossa sexualidade é sagrada. Por um lado eu tinha um bocadinho esse receio de ai, eu vou mostrar esta parte, mas claro que sim, faz parte de mim, eu quero que mais mulheres e não só mulheres tenham esta vontade de trazer essa sua parte, a vontade de trazer essa sua faceta, de mostrar ao mundo, sim, eu sou poderosa, sim, eu tenho desejo, sim, eu também sei escolher, eu sei aquilo que eu quero, eu desejo, eu tenho este poder em mim de seduzir, então é muito sobre isto, esta minha
Ondas do Mar, e eu adoro esta música. Vamos passar agora para o videoclipe, e para o videoclipe desta música, tal como para todas as outras minhas músicas, eu imagino, eu crio a nível visual aquilo que eu quero para a música, a história que eu também quero contar. Tem sempre um bocadinho de verdade, não é? Daquilo que também foi a história da música, mas não é sempre tão literal. Depois eu também acrescento coisas que eu acho que vão dar aquele brilho a nível artístico e que vão acrescentar à música e à história em si. Mas eu crio sempre na minha cabeça, eu imagino a música e depois imagino as imagens em cada altura da música, e para mim foi muito importante depois ter a Bárbara e encontrar a Bárbara, que foi quem gravou o videoclipe, foi quem depois editou o videoclipe, foi ela que fez tudo. Foi a primeira vez também que eu deixei essa parte com alguém, toda essa parte, porque na Trampolim eu estava a dirigir tudo, estava sempre à frente da câmara, depois atrás da câmara. Fui eu que editei o videoclipe, então foi muito bom ter alguém em quem eu pudesse confiar e dizer: está aqui. E antes de gravarmos o videoclipe, eu falei com a Bárbara e falei-lhe da ideia que tinha para o videoclipe, e mesmo depois na edição ela foi super, deixou-me super à vontade para dizer quais eram as minhas ideias. Eu sentei-me à beira dela na parte da edição para mudarmos ali e ajustarmos algumas coisas. Então, para mim, que eu tenho muito esta parte criativa, faz muito parte de mim, essa parte da criação, de tudo, ok? Não só da música, mas de todo o universo. Para mim foi muito importante eu ter alguém como a Bárbara que me ouvia e que respeitava as minhas ideias, e eu também as dela, em que trocávamos ali ideias de uma forma super saudável, super respeitosa, e então fico assim muito contente com o resultado deste videoclipe, que veio muito também dessa nossa conversa e dessa nossa sintonia. Como é óbvio, não é? Tinha de ser um videoclipe na praia, tinha de ter mar, tinha de ter surf, não é à toa, não é? Que eu falo do rapaz das ondas, portanto tinha de ter um surfista no videoclipe. E a verdade é que depois nós eu encontrei o Zé para contracenar comigo, e o Zé é assim um homem espetacular que me deixou super à vontade para fazer todas as cenas da Ondas do Mar. O Zé, no entanto, não é surfista, apesar de ter ido depois também tentar apanhar umas ondinhas com a prancha, mas o que nós fizemos, depois eu também falei com um surfista que eu conhecia para gravar umas imagens dele a surfar, e fomos depois também para a praia, apanhámos várias imagens de outros surfistas, para ter essa parte do surf, que para mim era muito importante neste videoclipe. E depois temos a parte, não é, em que as duas pessoas se conhecem, em que há ali aquela tensão, e que depois claramente aparece aquela parte final do videoclipe em que eles se envolvem, mas é quase como: será que aquilo aconteceu? Será que aquilo era da cabeça dela? Será que aquilo era só aquilo que ela queria que acontecesse? Ou nós queremos deixar assim meio que um misto, não é? Claro que fica com a intenção de que eles envolveram-se, mas no que é que isto vai dar? Mas trazer a tensão que existe na música, trazer essa tensão para o videoclipe também. E para mim também foi algo novo e diferente, porque eu sabia que eu queria ser eu nos meus videoclipes, é a minha história, e eu adoro aparecer, e eu queria contar eu a minha história, então foi algo completamente novo para mim, e por isso foi muito importante ter alguém como o Zé, que também é da área da representação e que me deixou super à vontade, super respeitoso também. Nós ficamos logo super à vontade com o outro, divertimos-nos, rimos-nos, mas para mim foi mesmo muito importante sentir-me segura com a pessoa com quem eu estava a contracenar. E o Zé, além de me deixar super confortável, também tinha as ideias dele, também sugeria. Então, estão a ver, esses dias de gravação para mim são dias que foram tão especiais para mim, foram tão alta vibração, depois da natureza e o universo sempre do nosso lado, a dar-nos um pôr do sol lindo para esse videoclipe, a dar-nos um dia de praia do caraças, mesmo muito bom, calor, um mar apetecível. Então, rodeada de pessoas que eu gosto, seja a Bárbara, o Zé, a minha irmã que estava lá a gravar o behind the scenes, torna todo o dia e toda essa memória uma memória que eu vou guardar para sempre, sempre que eu me quero sentir bem, sempre que eu quero agradecer por algo. E eu visito estes dias de gravação dos videoclipes, porque além de ser a concretização de um sonho, de eu estar a fazer o meu videoclipe para as minhas músicas, também estava com pessoas muito especiais. E sou muito agradecida ao universo por me ter trazido essas pessoas, todas elas, mas também de uma forma muito especial o Zé, porque
Foi assim desafiante para mim essa parte de encontrar alguém para contracenar e não podia ter encontrado alguém melhor para fazer esse papel e vou ser sempre agradecida a todos eles. Mas é isso, tive de incorporar aqui a minha parte da representação também, que é algo que eu também sempre gostei ao longo da minha vida, essa parte da representação, tenho sempre esse bichinho. Mas foi diferente, foi também um desafio, mas um desafio super bem passado e que eu tenho muito orgulho de ver no videoclipe, porque lá está, eu também sinto que vem de eu e o Zé nos termos posto à vontade e de termos assim uma energia muito parecida a nível de sermos divertidos, de pegarmos um com o outro e então acho que essa química que eu queria trazer e essa tensão e essa vontade e essa naturalidade eu sinto que se vê no videoclipe, então sou muito grata por tudo ter corrido assim às mil maravilhas e ter resultado neste resultado final lindo. Então é isso, acho que a nível de curiosidades que eu tinha para partilhar com vocês eram estas. Depois vocês, claro, podem sempre fazer mais perguntas, se quiserem saber algo mais. Tem o vídeo do Behind the Scenes também aqui para vocês verem. Tem o videoclipe para vocês verem que também está assim muito, muito bonito. Depois, além da parte das imagens da praia, temos outras imagens que vão aparecendo no videoclipe, que sou eu a cantar e aí eu quis estar, lá está, nessa imagem dessa mulher poderosa, dessa mulher sexy, dessa mulher sensual e nós tivemos aquela ideia de pôr as imagens do videoclipe, algumas imagens a passar por trás num projetor e depois mesmo eu com aquele cabelo assim mais molhado, meio molhado, com aquele batom vermelho, nada foi à toa, tudo era muito intencional e mesmo várias imagens do videoclipe são intencionais. E depois o meu objetivo é claro que todos vocês possam ouvir esta música, todos vocês se possam identificar, todas vocês possam sentir esse power, esse poder, possam sentir a vossa potência, possam ouvir, desfrutar. Também a minha ideia era muito também ser uma música de verão, estão a verem que vocês vão para a praia, põem aquele story com a música e eu queria que fosse muito vibes de verão, todo o meu EP Ondas eu queria que fosse vibes de verão. E eu penso que nós conseguimos isso tanto a nível de imagem como a nível sonoro e eu fico sempre muito contente quando vocês cantam comigo nos concertos, quando vocês partilham esta música e sinto que esta música ainda tem muito, muito, muito para dar, sem dúvida. E apesar de ter sido uma experiência minha, tal como todas as outras músicas, eu não gosto que elas sejam assim só sobre mim e de dar muito ênfase à história em si, porque para mim a música, a partir do momento em que está no mundo, é de toda a gente. É de toda a gente. É apenas uma onda da minha vida que depois vocês podem levar para a vossa vida também, não é? Como reflexo das vossas próprias ondas e é por isso que, acima de tudo, o que eu gosto de colocar nas músicas é uma emoção, é uma vivência, é uma experiência, é uma determinada energia para depois ser de qualquer um de vocês que a vão ouvir e que possam depois tornar esta música vossa, não é? Eu quando ouço a Ondas do Mar, para mim, é uma determinada história, mas depois para vocês é a história que vocês quiserem, pode ser absolutamente qualquer coisa, qualquer momento da vossa vida que vocês podem lembrar e reviver a nível musical. Para mim é esse o poder da música, é esse poder de identificação, de nós nos conseguirmos identificar, de nós levarmos aquela música para uma nossa história e poder ser o soundtrack de uma memória nossa, de uma história nossa e espero que vocês usem Ondas do Mar para um soundtrack de um capítulo da vossa vida que seja e que o torne também assim diferente e que lhe dê um brilho diferente vocês lembrarem-se dele associando a esta música. E é isso, dizer também que estou assim muito orgulhosa deste caminho, muito orgulhosa de mim, desde o momento em que a escrevi até depois ir para estúdio, até depois a cantar em palcos com vocês, é assim muito, muito especial para mim esta música, assim como todo o meu EP Ondas e que vos sirva também de inspiração para vocês seguirem os vossos sonhos, para vocês acreditarem que já está em vocês, porque eu vi outras pessoas a comporem músicas e a escreverem e pensava, meu Deus, como é que isto se faz? E quando eu acreditei em mim e disse, não, eu sou capaz
e comecei a agir de acordo e a ter essa intenção, as coisas começaram a acontecer para mim, porque também eu as fiz acontecer. E lá está, eu nunca estive à espera das oportunidades para eu ser cantora, para eu ter as minhas músicas. Eu nunca estive à espera que as coisas chegassem até a mim. E eu criei as minhas oportunidades. Eu decidi, e eu vou ser, então eu vou fazer para ser. Como é que se faz? Como é que se grava? Como é que se lança? Tudo isto fui eu que fiz acontecer para mim, claro, com as pessoas certas, que depois a vida vai pondo no caminho, mas toma a decisão. Cria a tua intenção e depois a vida vai-se abrir. É assim que acontece. E claro que depois as coisas também vão chegando até nós, o universo vai nos dando todas as suas bênçãos, que eu já vou tendo tantas, mas também temos de fazer a nossa parte, temos de acreditar, acima de tudo, acreditar muito, muito, muito em nós e depois acreditem que a magia acontece. Quando tu acreditas em ti, quando tu acreditas que és merecedora, quando tu acreditas que és capaz e vais em frente com essa intenção, mesmo sem saberes bem como é que se faz, mas vais, então tudo começa a acontecer e do nada a vida com que tu sonhavas começa a tornar-se realidade e a vir para a tua realidade. Então espero que vocês vão ouvir muito Ondas do Mar no Spotify, no YouTube, vão ver o videoclipe, vão ver o behind the scenes para vocês verem como é que foi aquele dia. E eu ponho tudo documentado, eu filmo tudo para vocês, para vocês estarem sempre comigo nesta jornada, porque eu gosto de partilhar a minha jornada, eu gosto que vocês saibam como é, como é que não é, como é que se faz, como é que foi construir tudo, não é? Subir esta montanha. E estou assim muito feliz, muito agradecida, muito honrada por poder viver esta minha vida, que eu também vou construindo, mas tenho assim muito orgulho. Às vezes uma pessoa não para olhar e para pensar, mas realmente é um grande feito e eu fico mesmo muito orgulhosa desta menina aqui, desta mulher que está a fazer pelos seus sonhos. E é isso. Espero que vocês levem a Ondas do Mar com vocês para vários momentos da vossa vida. Espero que ela vos sirva. É isso para este aniversário da minha Ondas do Mar. Um grande beijinho, obrigada por estarem comigo, obrigada por todo o vosso apoio, obrigada a todos vocês que ouvem esta música, a todos vocês que cantam esta música comigo nos concertos, que vibram comigo, obrigada a todos vocês que a usam nos vossos stories, que fazem vídeos com ela, obrigada e um grande obrigada a todas as pessoas que fizeram parte, que fazem parte desta música, que me ajudaram a trazê-la para a realidade, aos melhores que a tocam comigo, que me ajudaram a trazê-la também. São assim pessoas muito especiais que estão comigo nesta jornada e que eu adoro. E obrigada a todos vocês que fazem parte da minha vida, que me apoiam, que estão comigo nesta jornada, que me seguem e que eu sinto mesmo vocês desse lado e faz toda a diferença. Obrigada mesmo de coração e espero poder retribuir-vos com toda a inspiração, motivação que vocês possam precisar para também seguirem os vossos sonhos. Um grande beijinho e até o próximo vídeo! Porque ainda temos mais 2 músicas para celebrar.